Olá, turminha do Enem, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando em literatura sobre os gêneros literários. Quais são esses gêneros? Os gêneros épico, lírico e o gênero dramático, certo? Na aula anterior eu expliquei o conceito de todos eles para vocês e deixei umas atividades para vocês fazerem. Então hoje eu vou fazer a correção dessas atividades comentada, porque assim, se vocês tiverem alguma dúvida, à medida que forem corrigindo o gabarito de vocês, vocês podem ver qual o maior nível de dificuldade e aí, se for o caso, vocês anotam essa dúvida e entram em contato comigo, em particular pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. Na página 70, que é o primeiro exercício que eu passei para vocês, tem a questão do Enem 2011. O título do texto é No Capricho, que diz assim: o Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade e percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça: mas, pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fió de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente: é a minha mãe. E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha: mas, doutor, até que é uma feiura caprichada? Desculpa a voz, tô com asma. Então, por suas características formais, por sua função e uso do texto, o texto pertence a qual gênero? Qual seria a resposta que vocês marcariam? Vocês acham que ele é uma anedota, uma crônica, um depoimento, um relato ou uma reportagem? A resposta correta dessa questão é uma anedota, pelo enredo e humor característico. O que é uma anedota? É um texto que tem esse cunho de humor mesmo, uma piada. É muito presente nas tirinhas algumas anedotas, até anedotas críticas mesmo, né? E é como se fossem pequenas brincadeiras, sabe? Então, a resposta correta da número 1, página 70, é a letra A de anedota, ok? Número 2, Ismalha, de Afonso Guimarães. Importante saber os autores dos textos, tá bom, meu povo? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Estava longe e no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Também na poesia, elementos da narrativa podem fazer-se presentes e o poema Ismalha exemplifica isso. Nesse sentido, a leitura dos versos de Afonso de Guimarães permite que se identifique o quê? A resposta correta é a letra A, uma sucessão de verbos de ação no pretérito perfeito como elementos que instrumentalizam a narrativa. Por que a gente pode ter certeza que a opção correta é a letra A? Porque a gente sabe que Afonso de Guimarães, ele é um representante do pré-modernismo. E uma proposta desse período literário é desconstruir a gramática em si, e inclusive a forma poética. É nesse momento em que as poesias, elas deixam de ter só esse caráter poético e ela passa também a assumir uma nova função, que é o caráter narrativo. Então, através de um texto que era só falava de sentimentos, ele pode contar uma história.
e esse novo formato literário, ele aparece com mais força lá no pré-modernismo, e nós chamamos isso, esse tipo de poema, né, esse tipo de texto, de um texto, como que eu posso dizer para vocês? Ele é uma narrativa, ele é um texto em prosa, é um poema que conta uma história, né? Então, por isso a resposta correta é a letra A. Ele exemplifica isso, tá ok? Número 3, da página 71, do Enem de 2009, diz assim: gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drano, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica caracterizada pela presença de personagens que devem ser ligados com lógica uns aos outros e à ação, pela ação dramática, que é o trama ou enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. E pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, que é o dramaturgo, dono do texto, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Então, considerando o texto e analisando os elementos que constituem o espetáculo teatral, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir, então, que o texto cênico, que é o texto do teatro, ele pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como, por exemplo, ele pode vir de contos, das lendas, dos romances, das poesias, das crônicas, das notícias, das imagens, de fragmentos textuais e entre outros textos. Então, é essa mobilidade que o gênero dramático dá pra gente. Visto que a principal função dele é abertura ou espaço para uma encenação, não importa qual a origem desse texto. Se ele coube no cenário, se ele coube no espaço para ser encenado, ele é um gênero dramático. Lembra que eu falei que eu posso pegar uma poesia e declamar ou fazer um teatro em formato de monólogo e isso deixa de ser só poético e torna-se também um gênero dramático? Posso pegar um livro, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, e fazer um filme, gênero dramático? Ou então eu posso pegar esse mesmo livro e fazer com que ele se torne uma peça teatral. Gênero dramático novamente. Então, o gênero dramático é isso. É a capacidade que tem de colocar o texto em ação, em cenário, tá bom? Então, a resposta correspondente a número 3 da página 71 é a letra C. C de coração, de carinho, de catarro. Próxima página, 72. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve não sei o que, mas sei que o universo jamais conheceu. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi mais doida. Inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.
Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. A visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Esse texto é de Clarice Lispector, é um fragmento de um livro muito importante seu, do livro A Hora da Estrela. Importante vocês saberem que Clarice Lispector foi uma das mulheres mais importantes da história do pré-modernismo, viu? Era uma mulher que ela tinha um olhar muito reflexivo sobre tudo, sobre a vida em si. Então, os textos, os contos, as crônicas, os livros dela, todos giram em torno do eu. Ela era uma pessoa individualista, era o eu sentir, é o meu observar do mundo, era eu humana, eu Clarice, e ela era um ser enigmático, muito enigmático. Nós vamos estudar melhor Clarice mais à frente, tá bom? Então, a elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador... Então, é comum da Clarice Lispector ela dar uma voz narrativa peculiar, diferenciada ao texto. E a gente nota essa peculiaridade porque que detalhes que o narrador dá pra gente. A resposta correta é a letra C, de coração, quando diz assim: revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Então, na verdade, o texto foi escrito por uma pessoa e essa pessoa, esse narrador, ele incorpora dentro do próprio texto as suas reflexões interpessoais, as suas reflexões sobre as suas questões existenciais. Sabe quando a gente está na bad, uma crise existencial? Clarice Lispector vivia essa crise existencial o tempo todo. Ela vivia na bad. Ela é fantástica. Então, a resposta correta é a letra C, de Clarice. Tá bom? Próximo, questão número 5, da UP de 2015. Retrato do artista quando coisa. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou. Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. Grave esse nome, iremos falar sobre ele em breve. Considerando o poema em análise, retrato do artista quando coisa, e também assunto referente ao estudo do texto literário, infere-se ou percebe-se que a resposta correta, novamente, é a letra C, de coração, quando diz assim, ó. Os versos eu penso renovar o homem usando borboletas foram escritas de modo figurado, ou seja, as palavras podem assumir sentidos plurais, tem mais de um sentido. Defini-los de forma exclusivamente dicionarizada poderá levar o leitor a equívocos interpretativos, visto que tais versos foram concebidos no nível de discurso que lhes permite transcender as barreiras unissignificativas da palavra dicionarizada. Então, quando ele usa os versos eu penso, renovar o homem usando borboletas, ele está empregando essas expressões na linguagem conotativa. É aquela linguagem que permite dar ao significado dar ao significante vários outros significados, além daquele que está no dicionário. Então, quando um autor ele opta por esse tipo de linguagem, pela linguagem figurada, ele dá ao leitor
a oportunidade de pluralizar as suas interpretações. Então, há quem interprete no sentido figurado, no sentido de que você pode criar vários sentidos dentro de um mesmo contexto, bem como existem aqueles que vão interpretar esse texto no sentido literal, no sentido da gramática, do dicionário. E aí, essa plurissignificação pode fazer com que vocês se percam, se não conhecer que existem dois tipos de linguagem, a conotativa e a denotativa. E aí só é possível saber qual delas está empregada quando a gente analisa o texto todo, tá bom? Então, número 5, resposta correta, letra C, de coragem. Ok? Vamos para a página 73, onde temos o texto, o exercício da crônica, do Enem de 2014. Diz assim: escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que azar dele criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante da sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer. De preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que as suas artimanhas peculiares possam injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da fala de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Texto de Vinícius de Moraes, e ele está falando sobre o quê? Sobre as dificuldades de fazer uma crônica. A gente sabe que crônica é um texto narrativo baseado em fatos reais, e ele pega características do cotidiano, do dia a dia, para servir como base, como fonte de uma escrita, e essa escrita ela traz ali um caráter reflexivo, ou um caráter humorístico, enfim. Então, predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Letra E, de escola. Se estivéssemos falando sobre funções da linguagem, a função pertencente a esse texto é a metalinguística. O que é uma metalinguagem? É quando você usa o código para explicar o próprio código. Então, Vinícius de Moraes, ele escreveu uma crônica para explicar as dificuldades de se produzir uma crônica. Então, ele usou o código para explicar o próprio código. A função de linguagem desse texto é o que nós chamamos de metalinguagem. Muito importante guardar isso. Não vou ler o texto 7, estou ficando cansada, mas vou analisar as questões com vocês. O texto é de Dom Casmurro, um fragmento do Dom Casmurro de Machado de Assis, uma obra muito complexa, muito interessante. Ainda iremos discutir muito sobre esse assunto em breve. Não perca os próximos capítulos. O fragmento deste texto anterior permite a consideração de que, se nós estamos falando de Machado de Assis, é importante saber algumas características do autor. E uma das características mais marcantes do Machado de Assis é a ironia. Além de ironizar, ele também convida o leitor a conversar com ele. Por isso essas obras são tão complexas. Então a resposta que corresponde à alternativa correta é a letra B, de Brasil, quando diz: há um tom de ironia nas considerações que o personagem narrador faz sobre o louvor dos mortos. Essa ironia é característica básica do Machado de Assis e ela aparece em todos os seus textos, tá bom? É importante saber disso. Perfeito? Ali que eu tenho muita dificuldade, porque eu não sei a característica de todos os autores, de todos os movimentos literários.
Não precisam se preocupar, nós vamos revisar todos eles. Todos eles. Mas a cada texto que eu deparar, eu vou falar uma característica para vocês já irem familiarizando e puxando na mente de vocês recordações. Porque vocês já estudaram isso, né? E de qualquer forma, se tiverem dúvida, vocês têm total autonomia para me mandar mensagem e a gente conversar melhor pelo WhatsApp, tá bom? O importante é que vocês entendam o conteúdo. Temos um acordo? Espero que sim. Próximo exercício, de número 8. Aí já vai na página 74. Um texto, O Homem que Desafiou o Diabo. O comentário do narrador do romance emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonitas, que só a gota serena relaciona-se ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística dentora de grande prestígio social. Esse texto, ele apresenta ali uma linguagem extremamente trabalhada, uma linguagem rebuscada, uma linguagem gramaticalizada sem a menor economia. Por quê? Porque é um texto do romantismo. E o romantismo defendia a gramática nua e crua, exatamente como ela deveria ser empregada. Então, esse texto, ele defende a variedade linguística que é dentora de grande prestígio social. Era aquele momento da literatura ou da história em que a sociedade era dividida pela linguagem. Se a pessoa fala a gramática perfeitamente correta, ela é digna de viver em sociedade. Se a pessoa usa o dialeto vulgar, o do povo, o popular, o coloquial, o regionalista, isso daí é ralé, tem que separar. O romantismo fazia essa distinção, tá ok? Então, a resposta correta é a letra A de amor. Próximo exercício é do Enem 2017. A variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas no texto está a serviço da composição da verossimilhança, do ambiente retratado. A descrição presente ali no texto aproxima ele da realidade. E quando a gente tem um texto que nos aproxima da realidade, nós chamamos esse texto de verossímil. Verossímil significa aproximação com o real. Ele pode até não ter acontecido, mas seria possível de acontecer porque ele é próximo da realidade. Tá ok? E esse texto deixa isso evidente. Então, a resposta correta é a letra B de Brasil, da número 9. Por fim, a última questão é o querido diário, Enem de 2016. Diz assim: hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Chico Buarque de Holanda. Uma característica do gênio diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o que é comum a gente fazer nos diários? Nós meninas especialmente. Acho que toda menina já teve um diário em algum momento. Nem que seja um momento passageiro da vida, mas teve. A característica do gênero diário são os textos altamente reflexivos. O diário é meu, sou eu falando dos acontecimentos do meu dia a dia, da minha vida, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu aprendi daquela situação. E fim, ponto, acabou. Então, a resposta correta é a letra E, de escola, de eu, meu diário. Eu sinto, eu reflito. Ok? Espero que tenham entendido a correção. Qualquer dúvida, meus amores, não tenham vergonha de me mandar mensagem, tá ok? Desculpa eu não ter lido todos os textos, desculpa a minha voz embargada, é que eu realmente estou em processo de melhora da minha crise de asma, tá bom?
Beijo, beijo. Tô morrendo de saudades. Fiquem com Deus e se cuida.